ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda que chegue à velhice, jamais se afastará desse caminho. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos abrir o texto sagrado, a palavra de Deus. No livro de Josué, no capítulo 7. E nós vamos ler apenas o versículo 13. Josué, capítulo 7, versículo 13. Josué 7, 13. Vamos ler todos juntos da seguinte forma: primeiro as mulheres, depois os homens, depois todos juntos. Josué 7, versículo 13, o texto está aí na tela. Primeiro as mulheres, depois os homens e depois todos juntos. Leiam. Os homens. Todos juntos. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração e mente. Podeis sentar. Santificação em favor da pátria. Na semana que comemoramos 200 anos de independência, 200 anos do brado às margens do rio Ipiranga, não ordem e progresso, mas independência ou morte, que não está na bandeira, como alguns formadores de opinião querem dizer. 200 anos de independência do Brasil. Semana que testemunhamos o passamento da rainha Elizabeth II, o mundo de luto. Semana e mês que comemoramos o início da primavera, o mês que comemoramos o início da primavera. Mas pensando bem em independência e trazendo para a nossa realidade a lembrança de que nós fomos libertados do império das trevas, o texto sagrado nos conclama a pensar que nós fomos salvos não apenas para obter vida eterna, mas fomos salvos para desde já sermos santos, em obediência à ordem divina que diz: sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, Mateus 5:48, não no sentido da perfeição divina, mas no sentido da obediência ao perfeito. A perfeição que o Senhor, que o Eterno, exige de nós, é que lhe sejamos obedientes, que lhe sejamos fiéis. Eu quero então discorrer com os amados nesta hora sobre santificação em favor da pátria. Santificação em favor da pátria implica, obviamente, a pensar santificação em favor de que eu viva de tal maneira que as pessoas possam ver Cristo em mim, a esperança da glória. Que eu viva não para mim, mas eu viva para o Senhor. Que eu viva para Deus.
que a minha fé não se resuma, não se limite simplesmente num dogma, mas que a minha fé se testifique da minha fidelidade, seja testemunha da minha fidelidade ao Deus eterno e Criador. Alguém já disse com muita propriedade: o que você faz fala tão alto que eu não posso ouvir o que você diz. O que você faz fala tão alto que eu não posso ouvir o que você diz. Isso é testemunho. Nós fomos libertados, nós fomos salvos por Cristo para viver de tal maneira, repito, o que o apóstolo Paulo disse, que o mundo veja Cristo em nós. Ali está o bom perfume de Cristo. Ali está o poema de Cristo. Ali está um embaixador, uma embaixatriz de Cristo. São figuras do livro de Coríntios. Segunda epístola aos Coríntios, ali está uma nova criatura. Não alguém na última moda, não alguém no último discurso, não alguém no topo da mídia, mas ali está uma nova criatura. Alguém que foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Alguém que resplandece Cristo Jesus. Como nós cantamos há pouco, vamos nós louvar a Deus, vamos. Ao Senhor de toda luz, santo, santo. Vamos viver dessa forma, vamos viver desta maneira. O versículo que explica todo o contexto deste versículo 13 é o de número 10. Veja comigo, Josué 7, versículo 10. Assim diz a palavra: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Sabemos o contexto. Israel perde uma batalha. O comandante, o grande estrategista, o homem de Deus, Josué, fica perplexo. Por que isso? O que é que está acontecendo? Israel perdeu uma batalha que já era de vitória garantida. Aconteceu um acidente, aconteceu uma tragédia. Era uma vitória certa, mas Israel perde esta batalha. Querido, ser de Deus significa confiar, descansar e vencer com Deus. Você podia repetir comigo? Ser de Deus significa confiar, descansar e vencer com Deus. Então nós poderíamos fazer uma paráfrase a esse contexto e imaginar Deus dizendo a Josué: Josué, o que aconteceu? Olhe para mim. Há um texto na Bíblia que o Senhor diz: olhe para mim e sereis salvos. Agora não é hora de se prostrar, agora não é hora de colocar o rosto no pó, não é hora de colocar o rosto na terra. Levanta-te, versículo 10. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? E então o Senhor vai pedagogicamente conduzir Josué à vitória. Nós precisamos disto. A igreja precisa disto. Nós precisamos vencer com Deus, andar com Deus, abrir mão de nós mesmos, para que o Senhor seja tudo em todos, para que o Senhor reine, para que o Senhor prevaleça. Aliás, é desta maneira, e única e exclusivamente desta maneira, que a igreja fiel sobrevive, independente de nós, independente do nosso querer ou realizar. A igreja existe, a igreja é triunfante, porque é o Senhor quem peleja pela igreja. O efetuar é de Deus. Nós somos apenas servos. A nós nos cabe obedecer. O reverendo Manuel Avelino de Souza, inclusive este hino que nós cantamos na hora do ofertório, que eu citei há pouco, é de sua autoria. Ele escreveu um outro hino que também está no nosso inário, pastor, fundador da primeira igreja batista em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele escreveu: seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar desse amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz.
Do pecado vil não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo, o Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. O que o reverendo Manuel Avelino de Souza está dizendo é proclamando a fé, é professando a sua fé, é declarando que o Senhor, Ele é o vencedor. E com Ele nós somos mais do que vencedores. Isso não é ilusão, isso não é utopia, isso não é autoajuda, isso é palavra de Deus, é promessa de Deus. E numa luta, numa batalha, onde o general Josué tinha toda a estratégia para derrotar o inimigo, Israel perde. O que aconteceu? Eis o problema. Queridos, Israel falhou primeiro porque não orou. Veja o contexto. Logo no início, Josué capítulo 7, versículo 1, versículos 1 e 2. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerra, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Um pecou, todos pecaram. Um pecou, todos pecaram. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Aí eles voltam e eles vão dizer a Josué, é um povo ínfimo, é pouca gente, é um exército fraco. Nós derrotamos Jericó, nós tivemos aquela batalha triunfal em Jericó, que era incomensuravelmente maior. Agora com Ai, vamos levar poucos homens. Com poucos homens nós venceremos, nós lutaremos, nós venceremos. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Versículo 4. Assim subiram lá do povo de Israel uns 3.000 homens, os quais, que tristeza, fugiram diante dos homens de Ai. Irmãos, toda vez que nós tentamos fazer a obra de Deus com a nossa força, com o nosso querer, com o nosso ego, nós vamos ser derrotados. Se nós pensarmos em viver a nossa vida conforme as nossas conveniências, conforme os nossos conceitos e preconceitos, nós vamos ser derrotados. Se nós pensarmos a igreja conforme a nossa ideia, conforme a nossa capacidade, nós vamos ser uma seita, uma heresia, nunca a igreja do Senhor. Eis o problema de Israel. Desobedeceu. O Senhor havia dito, o Senhor sempre disse, não vos contamineis, não pegueis coisas condenadas, mas eles pegaram coisas condenadas. Nós não temos direito algum de fazer simplesmente o que nós pensamos, fazer a nossa vontade, meu corpo, minhas regras, mentira, isso é coisa do inferno. Racionalismo, humanismo, não é de Deus. De Deus é a santidade. De Deus é obedecer a sua palavra. De Deus é guardar a sua palavra no nosso coração. Queridos, este é o contexto. Israel vinha de conquistas triunfais colossais. Atravessaram o rio Jordão, milagre de Deus. A primeira nação a ser conquistada em Canaã, a poderosa Jericó, foi destruída. Milagre de Deus. Mas agora Israel cai diante de uma nação chamada aqui cidade incomparavelmente menor do que Jericó. O que foi isso que aconteceu?
Por que não deu certo? Quantas vezes temos tentado agir com o nosso ímpeto, do nosso jeito, com a nossa vontade, com a nossa impressão, do nosso jeito. Este foi o problema. Israel esqueceu de que a vitória é de Deus. Israel esqueceu ou negligenciou de que a igreja é de Deus. Por maior que seja o líder, por maior que seja o exército do Senhor, se ele não estiver em sintonia com o Senhor, se ele não estiver em santidade diante do Senhor, é um derrotado. Foi o que aconteceu. O grande e poderoso exército de Israel cai diante de uma nação fraca, de um exército fraco, de tal forma, isto é notório, que eles mesmos subestimaram o exército de Ai. Não, eles são uns poucos. Vamos lá apenas com 3.000 soldados. E o texto diz, para a vergonha de Israel, que esses tiveram que fugir diante dos homens de Ai. Queridos, resumindo o ocorrido, Israel é extremamente abençoado com conquistas miraculosas, saída do Egito, a travessia no deserto, Deus sustentando com o seu braço estendido, com a sua mão poderosa. Israel vai à guerra pensando apenas em si e nas suas conveniências. Israel esquece-se de Deus. Israel comete o maior erro que nós podemos cometer, que é desprezar a comunhão com Deus, deixando de orar. Isto é um erro gravíssimo. Negligenciar a comunhão com Deus, deixar de orar, desprezar a comunhão com Deus, significa perder a bênção, significa estar à toa, alienado de Deus. Nós precisamos orar, precisamos estar em oração. A oração não é um ritual da igreja. E aqui eu quero fazer um parênteses bem forte. Irmãos, para vergonha nossa, por que a reunião de oração é tão pouco frequentada? A Bíblia ensina que a reunião de oração do povo de Deus é para o povo de Deus se reunir para orar, para buscar o Senhor. A Bíblia ensina isso no Antigo e no Novo Testamento. Nos Atos dos Apóstolos, nós vemos isso de forma clara, capítulo 2, capítulo 4, todo o livro, os 28 capítulos do livro de Atos, nos mostram a igreja perseverando em oração e Deus agindo. Nós não podemos negligenciar a oração. Interessante, a gente tem uma facilidade de participar de tantas outras reuniões, e na hora da reunião de oração, a gente é tentado e cai na tentação de negligenciar a oração. Por exemplo, a gente podia parar aqui tudo e dizer, nós vamos orar agora. Nós vamos passar um tempo aqui orando, vamos ajoelhar, aqueles que puderem se ajoelhar, vamos nos ajoelhar e vamos clamar a Deus. Vamos buscar a Deus, vamos pedir a Deus o seu socorro. As crianças estão precisando de socorro. Há uma brincadeira agora que as crianças fazem, que é de invocar demônios. Sheila, minha esposa, professora de crianças, de alfabetização, e ela está enfrentando isso na sala. Vez por outra, tem crianças invocando demônios. Uma mãe chegou e reclamou que o filho chegou em casa e saiu de 4 pés, correndo e latindo como um cachorro, depois que fez essa brincadeira. Há uma tentativa de destruir a ordem, destruir a família, de impor coisas infernais contra a criança, contra a família. Nós precisamos clamar a Deus por misericórdia, é uma batalha.
Não é exagero dizer que essa batalha é incomparavelmente maior do que qualquer outra batalha que Israel enfrentou para conquistar Canaã. O império das trevas tem se levantado contra a família, tem se levantado contra o menino, contra a menina. O império das trevas tem tentado impor N sexos. Que loucura! Vivemos numa sociedade em que a célula máter da sociedade, que é a família, está sendo minada por um câncer chamado ideologia. Que não engana ninguém, porque mostra, declara a sua tese, resumindo, desde Karl Marx. A sua tese, em resumo, é destruir a cultura judaico-cristã. Destruir a cultura judaico-cristã. Isso significa destruir a Bíblia, destruir a igreja. Por que é que quando eles tomam poder, eles fazem o que estão fazendo no Chile, na Colômbia, na Nicarágua, destruindo templos, tocando fogos, fazendo sacrilégios com objetos considerados sacros, incendiando templos, prendendo religiosos e matando? Isto é apenas um sintoma de uma sociedade que resolveu afrontar, escarnecer, zombar e blasfemar de Deus. A nossa missão, tal qual a de Israel, é de conquistar uma terra que está nas mãos do inimigo. Israel se condena tomando o que Deus condenara. O que é que nós temos feito da nossa vida? Temos seguido o curso deste mundo, imitado este mundo, transgredido a santidade de Deus, ido no curso deste mundo. A Bíblia diz que nós não devemos nos contaminar com as coisas deste mundo. O que aconteceu aqui, o que Acã fez aqui, é simbólico do que cada crente pode fazer diante das ofertas, das bandejas deste mundo. E há uma outra lição na Bíblia que também é símbolo para nós. Daniel e os seus amigos lá na Babilônia resolveram firmemente não se contaminar com as bandejas da Babilônia, com as iguarias da Babilônia. Preferiram ser condenados pelos homens, mas permanecer fiéis a Deus. Israel então é repreendido pelo Senhor em virtude de sua desobediência. Israel é exortado pelo Senhor a buscar antes a santificação, que é o nosso versículo básico. O versículo 13, dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Irmãos, nós não estamos aqui para agradar o mundo, nós não estamos aqui para agradar a nossa carne, nós não estamos aqui para receber aplauso, nós não estamos aqui para imprimir um estilo de vida que nós achamos que é o melhor, nada disto. Nós estamos aqui para que o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, prevaleça, reine. E o mundo, olhando para nós, veja Cristo em nós, a esperança da glória. O mundo não quer conhecer Emanuel, José, Francisco, Jorge, Maria. O mundo não quer, aliás, Deus não quer que o mundo veja isso. Deus quer que o mundo veja Ele, e somente Ele, na sua igreja. Acã se deixou levar pelo seu ego. Acã se deixou levar pela sua ambição. Afinal de contas, eu sou um líder, eu sou um oficial do exército, eu lutei, eu fui um herói lá na batalha de Jericó, eu posso fazer isto.
que maravilha, meu doutor. Boa palavra, me ensinando a fazer isso. Obrigado, Alain. Eu sempre digo a Lucas Apolinário, rapaz, eu nunca aprendi a fazer isso. 34 anos de 35 anos de 36 anos de pastorado, eu tenho a maior dificuldade de tomar água assim, eu esqueço. Obrigado, meu doutor. Muito bem. Então, santificação em favor da pátria. Por que que Israel perdeu? Porque um soldado de Israel prevaricou. Um soldado de Israel desobedeceu. Alguém já disse que uma ovelha ruim bota o rebanho a perder. Uma maçã podre junta com outras estraga tudo. Isso é óbvio, né? Então a gente tem que pensar não apenas em nós, mas pensar no reino, pensar na igreja, pensar no poder de Deus, na glória de Deus. O mundo está empanturrado de filosofias, de ideologias, de seitas, de heresias, de religiões. E a cada dia aumentam mais. O que o mundo precisa saber é que só o Senhor é Deus, através da sua igreja, através da igreja. E onde quer que haja, onde quer que esteja um fiel servo de Deus, é para fazer resplandecer ali, não a sua visão, mas a glória de Deus. Não o seu querer, não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Então, nós somos chamados à santificação em favor da pátria. E quando nós pensamos pátria, estamos pensando nesse construto que a sociologia fala. Nós estamos pensando nesse conjunto que começa com eu e a minha casa, a minha família. A minha família precisa seguir os passos do Senhor. A minha família precisa seguir a palavra de Deus. O meu trabalho precisa ser reconhecido como um trabalho que dignifica a Deus. Seja qual for o trabalho. Por mais simples que seja, deve refletir a glória de Deus. O meu andar, o meu vestir, o meu estilo de vida deve refletir não a mim, mas a glória de Deus. Nos santificamos em favor de nós, em favor da família, em favor da pátria. Santificação em favor da pátria. Primeiro, a ordem é dispõe-te e santifica. Deus exige santificação da igreja. Se um falha, todos falham. Se um se alegra, todos devem se alegrar. Se um chora, todos devem chorar. Se um peca, a igreja vai sofrer com esse pecado. E como isso é verdade? Dói no coração, não apenas dos pastores, dos presbíteros, mas dói no coração da igreja. As crianças sofrem. Os jovens, os adolescentes ficam perplexos. Há como que uma aura de desânimo, de desencorajamento quando o pecado acontece. Deus nos livre. Estava ouvindo uma reportagem falando de um homem que andou com Deus. E hoje este homem é uma blasfêmia contra Deus. E alguém disse, ele se considera o próprio Deus. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Quem fez e faz isto é aquele que tentou usurpar o lugar de Deus na glória celestial e por isso foi expulso do céu. E vive como o príncipe deste mundo, o pai da mentira. Como muito bem falou o reverendo Marcelo Carvalho aqui no aniversário da igreja, o primeiro pecado é o orgulho. Foi o orgulho que fez com que aquele anjo de luz tentasse ser igual a Deus. O orgulho, eu. Por isso que o apóstolo Paulo diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E nós reconheçamos que as nossas obras são apenas palha. A obra que permanece
é a obra de Deus. É Ele quem faz, é Ele quem chama, é Ele quem revela. Ele fala ao nosso coração. Toda hora que nós lemos a Bíblia, Ele nos dá uma revelação. A história da Bíblia é uma revelação. E muitas vezes as pessoas estão atrás de coisas que simplesmente lhe interessem ou dê status, ou a façam ser vista como um guru, como alguma autoridade espiritual. Nós não somos autoridade, coisa nenhuma diante de Deus. Ele é a autoridade. Nós somos apenas servos. E o nosso prazer, e o nosso viver, e o nosso chamado foi apenas para louvá-lo e exaltá-lo agora e sempre. O catecismo maior, o catecismo de Westminster, em sua primeira pergunta, faz: qual é o fim supremo do homem? E ele responde: amar a Deus e glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Resumindo, Deus nos satisfaz. O nosso prazer, a nossa praia é celebrar a sua glória, é exaltá-lo, como disse o salmista: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome, todos os dias te louvarei e bendirei o teu nome. Essa é a razão do nosso viver, da glória a Deus, em toda e qualquer circunstância. Pedro diz o seguinte, na sua primeira epístola, no capítulo 3, de 15 a 17. 1 Pedro 3, de 15 a 17. E aqui é um adendo, aqui é um referendo, aqui é um testemunho do que Deus disse aqui em Josué 7,13. Lá em 1 Pedro 3, de 15 a 17, o Espírito Santo fala ao nosso coração dizendo: antes, vamos ler todos juntos? Vamos juntos? Está aí na tela, vamos participar? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. A palavra-chave é: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Diga comigo, eu preciso santificar a Cristo como Senhor no meu coração. Aleluia! Isso significa dizer na prática: eu não valho nada, eu não sou nada, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Basta que Cristo seja exaltado na minha vida. Basta que eu possa compartilhar. Basta a graça que o Senhor já me dá de compartilhar, de que Ele é o Senhor no meu coração. Não há lugar para outro no meu coração. Em segundo lugar, santificação em favor da minha casa, em favor da pátria. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E aí uns inventam e dizem: não, isso não está falando de nação de hoje, isso está falando só do céu, isso está falando só da igreja. A palavra lá no hebraico é nação mesmo, povo. Feliz o povo que Deus é o Senhor. É nesse mesmo sentido, nesse mesmo contexto que a Bíblia diz, que o salmista disse: jamais viu o justo desamparado, nação de Deus, povo de Deus, jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Faça a comparação. Uma coisa é a vida de uma família cristã. Outra coisa é uma família que não teme a Deus. É fácil de entender. Eu estava ouvindo o depoimento de um que esteve preso, passou um tempo na cadeia, e ele disse: olha, na cadeia eu tive um encontro com Jesus. E o repórter perguntou: como é que você teve esse encontro com Jesus? É que todo sábado, um grupo de crentes ia lá na cadeia.
E eles levavam a Bíblia. E eles nos ensinavam a palavra de Deus. E o que eu mais gostei, disse ele, o que eu mais gostei dessas visitas é que aqueles crentes apontavam o nosso pecado. Eles não tentavam nos agradar, nos engabelar, nos enganar. Eles diziam, vocês estão aqui porque vocês pecaram. Hoje vocês estão aqui, amanhã vocês poderão estar no inferno. E só existe uma maneira de vocês se livrarem do inferno. É se arrependendo dos pecados. Pode ser que vocês tenham que cumprir tantos anos aqui, não sei quantos, tantos anos, cumprir o que a lei determinou. Mas há uma pena incomparavelmente pior do que esta. É a pena do inferno. Ele estava dando testemunho. E ele disse, foi assim que eu entendi a mensagem do Evangelho. E assim eu entreguei minha vida a Jesus. Porque havia um grupo de crentes que ia todo sábado lá pregar, e eu gostei demais quando ele usou este verbo, ensinar. Ele não falou apenas pregar. Eles iam lá pregar e nos ensinar a palavra de Deus. Queridos, nós fomos salvos para ensinar a palavra de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o povo que obedece ao Senhor. Feliz é o povo que prega o Evangelho do Senhor. Essa semana eu estava aqui no gabinete e o irmão Manuel Ribeiro veio aqui no gabinete dizer, olha pastor, eu estou vindo do presídio, é o ministério que a nossa igreja tem com os encarcerados. Tem uma equipe que toda semana visita os presídios. Aí ele entrou ali no gabinete e disse, eu vim aqui porque eu encontrei um rapaz lá no presídio que te conhece. E ele mandou lembrança para o senhor. Eu tomei um susto, né? Tem lá um preso que me conhece, mas pelo menos mandou lembrança para mim, é bom. Aí ele fez um suspense e ele disse, ele não é um presidiário não, ele é como é que chama? Um agente. Ele é um agente penitenciário e ele se converteu no trabalho que o senhor fazia lá no calçadão. Hoje ele é um pastor e é um agente penitenciário. Aí conversando tal, falei que sou daqui da igreja, pastor Emanuel. Ele disse, foi através da pregação dele lá no calçadão que eu entreguei minha vida a Jesus. Nós temos que nos santificar em favor de nós mesmos, em favor da nossa família, em favor da pátria, para a glória de Deus. Mas em segundo lugar, santificai-vos para amanhã. É o que o versículo diz, versículo 13. Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Prevenção é uma condição. É uma atitude de quem é sábio. É certíssimo o ditado que diz, é melhor prevenir do que remediar, não é? Então, se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos a conversão do pecador, se nós queremos enviar missionários, se nós queremos plantar igrejas, essa semana alguém disse, no culto de oração, alguém mandou no chat uma mensagem, pastor, abra uma igreja aqui no Fernando Collor, abra uma igreja aqui no Fernando Collor. Eu tenho conversado com o Apolinário, nós precisamos abrir igreja, pelo menos uma em cada bairro. E é possível. A cidade de Governador Valadares, lá pertinho da cidade onde Sheila nasceu, Ipatinga, ela tem dentro, é uma cidade do porte de Aracaju, mais ou menos. Um porte de Aracaju, mais ou menos. Ela tem vários presbitérios dentro da cidade. Tem sínodos dentro da cidade. Coisa tremenda. Então é possível acontecer isso. Precisamos plantar, mas para isso nós precisamos nos santificar. Quem está disposto? Quem está disposto a entrar nesse exército, não como Acã, para pegar as coisas condenadas, mas a entrar nesse exército como José lá do Egito, como Daniel, Misael, Ananias e Azarias lá na Babilônia, como Esther lá na Pérsia. Quem está disposto, como Simon, que deixou tudo lá na América do Norte e veio para cá aos 26 anos de idade semear o Evangelho, como Ronaldo Lidório, que saiu daqui ainda seminarista para ser missionário no Peru, e enfrentou o pelotão de fuzilamento do Sendeiro Luminoso e Deus o livrou de forma miraculosa. E ele continuou sua missão e foi para a África, lá em Gana, nos Concombas,
e deixou 23 igrejas plantadas para a glória de Deus. Trouxe aqui na 12 de agosto, pastor, presbíteros de lá dos Concombas, investir na obra do Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação que envia missionários. Feliz a nação que recebe os missionários. Feliz o povo que recebe a palavra de Deus para ser libertado do império das trevas, da feitiçaria, do horror, da escuridão, das trevas, do pecado, para se tornar povo de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O contexto de Israel ao tempo da conquista de Canaã, sob o comando de Josué, não é diferente do nosso dia a dia. Não é diferente do contexto de Adão e Eva. Há uma luta constante do inimigo contra nós, tentando nos abater, tentando nos intimidar, tentando nos acovardar, tentando fazer com que deixemos de glorificar a Deus. Queridos, certamente a maior estratégia de guerra que o Senhor nos dá é o louvor. Quando Josafá pensou que estava perdido diante de Senaqueribe, o Senhor disse a Josafá: louve, cante. A conquista de Jericó foi através de um santo coral rodeando a cidade, uma banda de música tocando e Deus operando maravilhas. Louve ao Senhor, cante ao Senhor, exalte ao Senhor, porque é digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Vivamos para louvar ao Senhor somente. Israel esqueceu, Acã desobedeceu, Acã pega as coisas condenadas, Israel cai. Do mesmo jeito que Adão e Eva caíram diante da serpente. Desobedeceu, perdeu a bênção. Mas quando Israel se arrepende, quando Israel busca o Senhor o recebe. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus é Deus de misericórdia, Ele é o Pai das misericórdias. Ele diz: a um coração contrito e quebrantado eu não desprezarei. A esperança para os que confiam no Senhor. Diante da possibilidade de desobedecer e da possibilidade de obedecer, o Espírito Santo nos constrange a que nós obedeçamos. A glória é dele, o trabalho é dele, a missão é dele. Nós somos apenas servos nas suas mãos. E nele devemos nos deleitar, dele devemos nos agradar, a ele devemos louvar. Descansa no Senhor, espera nele. Confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Confia em Deus. Deus está no controle. A tempestade vai passar, a prova vai passar. Ele diz: não temas que eu estou contigo. Eu te tomo nos braços. Eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza. O Senhor é a nossa luz e a nossa esperança. Com Ele nós não temeremos nada. Então o Senhor diz: guardai-vos das coisas condenadas, não as tomeis, e assim torneis malditos o arraial de Israel. Se queremos vitória hoje e amanhã, devemos nos santificar hoje e amanhã. A palavra de ordem é: não se desespere, não reclame, não murmure, agrade-se com o que você tem. Agrade-se do que você é. Louve a Deus pelo que você é. Louve a Deus pelo que você tem. Não queira além. Não busque as ofertas deste mundo. Apenas agrade-se do Senhor. Deus é Deus conosco. Ele diz: eu não te deixarei. Eu não te desampararei. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Num dos episódios das nossas viagens, as meninas ainda bem pequenas,
estávamos vindo de Itabuna para cá, e já era noite, a gente ia chegar aqui à noite, foi no trecho de Feira de Santana para cá. E aí, era uma Belina, o nosso carro, que Belina boa, que carro confortável. E aí eu dei uma sobrada numa curva. Meus irmãos, eu vi o abismo lá embaixo. Era escuro, mas eu sabia que eu fui para o outro lado da pista. E eu sabia que ali era um abismo profundo. Pela lógica, era para nós termos nos despedaçado naquela grota. Mas eu não tenho dúvida. Uma mão poderosa trouxe aquele carro de volta. Uma mão poderosa trouxe aquele carro de volta. E eu pude respirar. É o socorro do Senhor. Quantos episódios a gente tem disso? Quantos testemunhos a gente tem disso? Cada vez que a minha fé é provada, nós cantamos, né? Cada vez que a minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Louvemos a Deus pelo que tem acontecido, demos graças a Deus por tudo, e no hoje nos santifiquemos, hoje, para que amanhã tenhamos a vitória. Diga comigo, eu preciso santificar-me hoje, porque santo hoje, amanhã serei santo e terei a vitória. Amém. A vitória é dos que se santificam. Santificar-se é obedecer. Não é nada exagerado, não é nada demais. Mas em terceiro lugar, devemos nos santificar em favor da pátria, conforme diz o texto. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto houver coisas condenadas em vosso meio. E aí a gente deve fazer um balanço constante da nossa vida. A gente deve fazer uma autoanálise constante. O que é que está errado na minha vida? Será que tem algo condenado na minha vida? Será que tem algo que desagrada a Deus? Será que tem algo que insiste em fazer-me pensar que eu sou alguma coisa? Será que há algo na minha vida que insiste em levar-me a querer de alguma forma chamar a atenção para mim? Fazer aquilo que a Bíblia condena? Transgredir, enganar, mentir, disfarçar, mascarar-me. O que é que está acontecendo comigo? Todos os meus atos têm sido para a glória de Deus? Tenho guardado a palavra de Deus no meu coração? A palavra-chave em nosso texto básico, claro, é notória, todos sabemos, é santificai-vos. Santificar é separar. Santificar é separar. Ser santo é estar separado. Separado do mundo, separado do pecado e unido àquele que é santo, santo, santo. Não a nós, mas a Deus. Não a minha vontade, mas a de Deus. A igreja é de Deus. Portanto, eu preciso negar-me a mim mesmo, para que somente Deus seja exaltado. O maligno, o inimigo de nossas almas, ele insiste o tempo todo em perverter-nos, em laborarmos contra o eterno. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra o homem, não é contra as coisas, contra as pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É uma batalha espiritual. Os nossos inimigos são espirituais, potencialmente. E contra eles só existe uma estratégia, contra eles só existe uma arma. É a obediência e a fé em Deus. Obediência e fé em Deus para resistir ao inimigo. O texto, então, é muito claro. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. O problema é que Acã, na conquista de Jericó, na batalha anterior, ele desobedeceu a ordem de Deus.
não era para ninguém trazer nada dos tesouros de Jericó. E Acã, aquele soldado de Israel, ele usurpou, ele tomou, ele roubou tesouros lá de Jericó e escondeu em sua cabana, em sua casa. Na batalha seguinte contra Ai, Israel é derrotado. E quando Deus manda Josué investigar, revela que a causa foi o pecado de Acã. Resumindo, porque Acã tomou das coisas condenadas por Deus. E aí você pode imaginar, o que é que Deus condena? O vício, a desobediência, a idolatria, o orgulho, a soberba, a vaidade, a inveja, a presunção. Tudo aquilo que desagrada a Deus, Deus condena. Então, toda vez que nós somos tentados a fazer qualquer uma dessas coisas, a vaidade, o orgulho, eita, a mentira, a autoexaltação, isso é tomar das coisas condenadas. A sensualidade é tomar das coisas condenadas. E as coisas condenadas na vida do servo de Deus trazem derrota para o povo de Deus. Se nós queremos vitória na nossa vida, vitória na nossa família, vitória na nossa sociedade, vitória na nossa pátria, santifiquemo-nos, irmãos, conscientes de que os inimigos têm que ser derrotados. Aquilo que não agrada a Deus não deve prevalecer. Aquilo que não agrada a Deus não deve fazer parte do nosso estilo de vida. E para terminar, o que estava em jogo nesse contexto, nessa batalha de Ai, era o destino da nação, o destino da pátria de Israel. Deus tirou Israel do cativeiro egípcio. Nós estamos estudando na escola dominical. Que maravilha! O Êxodo, a libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio, as 10 pragas deflagradas por Deus, a conquista de Canaã, a glória de Deus manifestada o tempo todo. Deus libertou o povo do cativeiro egípcio, nos deu a Páscoa, para que nós vivamos cantando a vitória do Senhor. Para que nós vivamos cantando, gravem isto, o cântico de Moisés, como nós aprendemos hoje na escola dominical, Êxodo capítulo 15, e detalhe, lá em Apocalipse, diz que nós vamos cantar este cântico de Moisés, lá no céu. E Apocalipse chama de o cântico do Cordeiro. Por quê? Porque é o cântico que retrata, que reflete, que conta a libertação do povo de Deus do cativeiro do Egito, do cativeiro do pecado, para a salvação em Cristo Jesus. Que cada um de nós possa refletir, que cada um de nós possa entender e dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não quero viver para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Eu não quero viver para contaminar-me com as coisas deste mundo, mas eu quero viver santo como Deus quer que eu seja santo. Que Deus nos abençoe. E na nossa obediência, com certeza, Ele trará vitória para a nossa vida pessoal, vitória para a nossa família, vitória para a nossa pátria. Amém. Louvado seja Deus. Nós teremos um cântico com o Ministério do Louvor.